Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostram que quase 64 milhões de consumidores no país estão inadimplentes, ou seja, estão com as contas a pagar. Isso representa 4 entre 10 brasileiros adultos. No Vamos Conversar de hoje, o tema é economia. Qual o cenário atual no país? Quais os reflexos no nosso dia a dia? E diante de tantos desafios, como gerir nossas contas pessoais? Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui na TV AL. E eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio Janine Alves, economista, vice-presidente do Conselho Regional de Economia de Santa Catarina, e Carlos Eduardo Santos, ele que é especialista em planejamento financeiro pessoal e mestrando em finanças comportamentais. Janine e Carlos Eduardo, que prazer recebê-los aqui no Vamos Conversar. Prazer é meu de estar aqui, pela primeira vez no programa. Obrigado, Rafa. É um prazer para mim também estar aqui. Espero que a gente possa conversar bastante sobre esse tema tão relevante, que é as finanças pessoais e a economia de modo geral. Vamos conversar bastante, a gente tem tempo para a gente conseguir fazer com que as pessoas em casa entendam como é que está o nosso cenário econômico e de que forma que elas lá em casa podem, então, ajustar as contas. Antes de a gente iniciar o tema, eu gostaria que vocês dois se apresentassem um pouco e contassem para as pessoas em casa de que forma que vocês trabalham hoje a economia. Começando por você, Janine. Além das atividades normais de um economista, eu também tenho uma coluna de economia onde eu tento traduzir e levar para as pessoas de uma maneira mais clara o que a economia impacta no bolso, como os grandes indicadores da economia influenciam nas nossas vidas. E assim tentando fazer com que as pessoas vivam melhor com os recursos que dispõem e com as necessidades que têm. Legal. Você, Carlos Eduardo? Bom, eu sou planejador financeiro, sou responsável por uma empresa de planejamento financeiro pessoal e empresarial, chamada CRK Consultoria e Planejamento. E no dia a dia eu trabalho ajudando pessoas físicas e empreendedores a lidarem melhor com o seu dinheiro, investirem melhor os seus recursos, para terem uma organização financeira e uma vida como um todo muito melhor. Então, esse é o meu objetivo como profissional. Muito bem. E é com essas duas feras na economia que eu converso a partir de agora. O nosso foco são as finanças pessoais, como é que a gente pode gerir as nossas contas. Mas antes de chegar lá, eu queria dar um passeio aí pelo cenário econômico do Brasil. Qual é o momento atual da economia brasileira? Começando com você, Janine. Vamos fazer uma pequena retrospectiva, Nós saímos de uma pandemia que restringiu muito a economia, restringiu muito as possibilidades das pessoas. E a partir desse momento, a gente começou, nos 2 últimos anos em especial, uma recuperação econômica. De fato, a economia brasileira, considerando os indicadores, vai muito bem. O nosso PIB está crescendo. Nós temos recordes de produção que já ultrapassou o período anterior à pandemia, por exemplo. A gente vê que o PIB crescendo mês a mês. A gente tem também recorde na geração de empregos, é o menor índice de desemprego da história do Brasil. E somado a isso, a gente tem alguns fatores, que é o consumo do governo e o consumo das famílias, fazendo a economia funcionar e crescer, mas também despertando a inflação. E aí que está pegando, E é exatamente sobre a inflação que hoje implica a grande preocupação, tanto dos empresários, do setor produtivo, mas principalmente do consumidor, que é aquele que vai ao supermercado, que tem que controlar as despesas, tem que pagar o aluguel. Eu acredito que entender como esses indicadores impactam no bolso do consumidor é uma tarefa importante do economista. É fundamental e vocês daqui a pouquinho vão traduzir aqui para a gente o que é inflação, como é que é a taxa de juros, Selic, tudo isso eles vão explicar aqui para a gente. Antes, Carlos Eduardo, eu queria que você desse a sua visão, a sua opinião de como é que está o cenário econômico brasileiro hoje. Como é que você vê? Como a Janine falou, nós estamos com um PIB crescente, desde a pandemia, que foi um período realmente extremamente turbulento para a economia de um modo geral e até para as finanças pessoais dos brasileiros. E equilibrando isso com a inflação, é que a gente
encontra um desafio, né? A gente precisa verificar como que nós equilibramos esse crescimento todo com também a organização financeira das pessoas, porque dependendo do ponto de vista que nós analisarmos, nós podemos ter impressões diferentes. Se nós começarmos a olhar justamente pelo ponto que a Janine falou, nós olhamos justamente por um ponto de vista mais otimista. Nós temos uma impressão... copo cheio, que a gente diz, né? Exatamente. Nós temos uma impressão muito boa da economia e, de fato, isso existe na prática. Por outro lado, se nós começarmos a analisar essa situação sob o ponto de vista do consumidor final, que é aquele que vai ao supermercado, por exemplo, fazer as suas compras do mês, nós ficamos preocupados, porque a cada vez que nós vamos ao supermercado, os produtos estão cada vez mais caros. E muitas vezes o brasileiro não sabe o porquê que isso acontece, o que faz com que tenha uma impressão muito preocupada, né? Tenha uma sensação negativa ao se deparar com essas questões. Dependendo do ponto de vista que nós analisarmos, nós podemos ter sensações diferentes, mas de fato, apesar dessa turbulência toda, nós estamos num período de crescente do PIB, de um modo geral, e dos grandes números, digamos assim, né? Que maravilha, isso muito nos deixa felizes, né? Ter essas boas notícias em meio a tantas especulações e também números que preocupam, né? A gente vê aí que cerca de 75% dos alimentos tiveram alta de preço nos últimos 12 meses. É um número bastante alto e como você bem falou, né? Quer dizer, a pessoa que vai ao supermercado, ela está enfrentando dificuldades, porque até para substituir hoje é desafiador. Nós temos aí taxas de juros ultrapassando 14% ao mês. O que isso impacta no dia a dia? Como que o consumidor que precisa ir ao mercado, né, e se alimentar pode driblar tudo isso? A taxa de juros, ela funciona como um remédio para a inflação. Ou seja, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, ele quer frear o consumo e, consequentemente, reduzir a inflação. Isso se a nossa inflação fosse eminentemente de consumo, né? E não é, a gente está enfrentando uma inflação relacionada à oferta de produtos. Por quê? Especialmente nos 2 últimos meses do ano passado, de 2024, tivemos uma especulação sobre o dólar. Quando o dólar aumenta muito, o mercado internacional se torna muito atrativo para quem vende carne, para quem vende soja. Para quem né? exporta. Para quem exporta, né? Inclusive até para quem vende ovos, né? Porque a gente sabe que os Estados Unidos vivem uma crise aviária que atingiu a produção de ovos e começou a exportar muitos ovos do Brasil. Então, a nossa inflação ela não está diretamente relacionada com a nossa situação do país, mas sim com uma conjuntura internacional. Muito mais no mercado externo. Exatamente. Então, para os produtores, a atração do mercado internacional levou muito daqueles produtos que chegariam no mercado para balizar o preço aqui no Brasil, né? Então, a gente vive também as consequências do que acontece lá fora. E quando a gente vai ao supermercado, é exatamente isso que a gente vê, né? Esse aumento de preços exagerado, pesando no bolso. Todos os meses a conta fica mais cara, mais pesada. O orçamento mais enxuto. O orçamento mais enxuto, porque a inflação, ela atinge a renda diretamente, ela reduz o poder de compra. E ao reduzir o poder de compra, ela te deixa sem alternativas muitas vezes, né? Só que, mesmo assim, a gente está com uma empregabilidade ótima para o mercado, né? A renda das pessoas vem crescendo, mas a inflação ela precisa ser contida, né? A inflação está comendo essa renda do brasileiro. E o que serve de antídoto para a inflação, como ele aumenta o custo do crédito, ele acaba também impactando em nova inflação. Então, é aquele remédio com gosto amargo. Carlos Eduardo, gostaria de complementar. É isso aí mesmo, é aquele com remédio certeza. com gosto amargo, não tem Exatamente. saída? Não, exatamente. Principalmente para o consumidor final, né, que é quem realmente vai sentir aquele gosto do remédio de fato, porque quem tem um menor poder aquisitivo acaba sendo impactado diretamente na sua renda de um modo geral e principalmente levando em consideração que muitas dessas pessoas não têm muito como substituir esses itens que estão altos, né? Porque como é que nós vamos substituir, por exemplo, o ovo? Como é que nós vamos substituir o frango? São proteínas, são itens de necessidade básica. E quando eles vão subindo de preço, fica muito difícil de nós substituirmos por alguma outra fonte de proteína que não seja tão primária assim. Então,
quando a gente fala sobre a inflação, é justamente essa corrosão do poder de compra do brasileiro, essa diminuição do valor do dinheiro ao longo do tempo. E isso vai causando problemas muito severos na nossa economia, nas nossas finanças, na organização de um modo geral. E como é que se freia isso, né? Esse é o grande desafio do governo. E a Janine bem falou das coisas que acontecem no exterior, né? Por exemplo, a crise aviária nos Estados Unidos. E tem muitas pessoas que pensam, mas por que eu vou me preocupar com o que acontece nos Estados Unidos, sendo que eu vivo no Brasil? Aí é que está, a relação geopolítica no mundo, ela é muito forte e ela impacta diretamente no nosso bolso, ainda que a gente acabe não percebendo. Essa crise aviária faz com que eles importem muitos ovos, muitos deles vindo aqui do Brasil, e com o dólar caro, é muito atrativo para os produtores vender para os Estados Unidos e não aqui para o Brasil. É muito mais atrativo para eles vender em dólar, onde eles ganham muito mais. O que faz com que a oferta desses ovos no mercado diminua. Como consequência disso, lei de oferta e demanda, muito trabalhada na economia, acaba fazendo com que esses produtos fiquem mais caros. Então, é uma relação muito complicada essa, porque são vários fatores que interferem na inflação, são vários fatores que interferem nesse crescimento e a maior parte deles é externa ao controle do consumo. E o que dificulta muito, ainda mais, nessa balança, né? Um componente mais um componente dificultador nisso tudo. Com certeza. E a gente vê pessoas que ganham, no caso, produtores, que Exatamente. vendem seus produtos no mercado externo, estão recebendo mais por causa do dólar. Em contrapartida, quem está aqui está sofrendo. E aí, falando do dólar, né? Porque justamente muita gente diz assim, nossa, eu não vou viajar para fora, dólar alto para mim não quer dizer nada, né? nem dou atenção a isso. Né? Vocês trouxeram essa questão dos ovos e tudo mais, e gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o impacto desse dólar que vem crescendo, atingiu, acho que a maior taxa desde 2021, é isso? Com relação ao dólar e essas oscilações que a gente vem acompanhando, né? Como eu já falei anteriormente, teve um movimento de especulação no dólar nos 2 últimos meses de 2024. E isso impactou diretamente todo o mercado, né? Como a gente já falou dos ovos, por exemplo, não foi só isso, aumentou o preço da ração, porque aumentou o preço do milho. Então, esse impacto, ele realmente vai chegar no nosso bolso. Né? E diretamente, porque o mercado está totalmente interligado. E desde que o novo presidente entrou nos Estados Unidos, ele está trazendo uma insegurança muito grande para o mercado. A gente não sabe o que vai acontecer. Ora ele coloca uma tarifa extraordinária em todos os países, ora ele diz que vai demorar 90 dias para aplicar, enfim, mas virou... e a economia, a base da economia é a expectativa, né? Uma grande incerteza para quem investe, para quem produz. E eu acredito que chegou o momento do produtor realmente olhar para o mercado interno brasileiro e ver o quanto o nosso potencial de consumo é gigantesco. Foi assim que a China cresceu, foi assim que a China se desenvolveu e assim que hoje ela garante a produção com o seu próprio mercado. Né? E tem essa segurança de ter um mercado gigantesco. O Brasil também tem um mercado gigantesco. A gente está num bom momento econômico no sentido de crescimento. O que a gente precisa é entender a economia, é entender como essa inflação está sendo gerada, né? Que é um fator, ele tem que ser visto de forma sistêmica, porque só a solução da taxa de juros não vai resolver, né? Existe um esforço realmente do governo, aí eu coloco diretamente do ministro, né, do Fernando Haddad, em responder ao mercado de forma pronta. Isso é muito interessante, porque existe algum problema, ele vai e tenta responder ao que o mercado quer. Né? Isso é extremamente importante para dar credibilidade. E a gente está realmente no mesmo barco, independente das crenças de cada um, da questão ideológica, mas estamos no mesmo barco. E existe um movimento para tentar reforçar que a economia não vai bem. Eu, como economista, observando os indicadores, a economia vai bem, sim. A gente tem problemas? Também temos. Né? E problemas que a gente vê aflorar no bolso, ou seja, quando atinge o meu bolso, eu preciso criar alternativas. Eu, por exemplo, eu tenho algumas alternativas, né? Aquela que a gente, da experiência, enfim, de cuidar de casa, a gente já sabe, por exemplo, a inflação apertou, eu mudei os meus fornecedores, eu fui buscar outros fornecedores em outros mercados. Tem item que eu consegui reduzir em 20% o custo. Olha isso, pesquisando. De 20% a 30%. Né? Hoje, por exemplo, eu fui ao supermercado e eu vi que tem carne abaixo dos R$30.
né? Na região onde eu moro, isso não é comum. Mas pesquisando a gente encontra, né? Então, é assim que as pessoas têm que fazer, porque cada um, eu digo assim, a gente tem um indicador, a gente tem uma inflação para o Brasil, é aquela inflação média, é aquela que baliza o mercado, né? Só que a inflação que entra na casa de cada um depende de cada um. Ela tem um impacto diferente. A inflação que entra na minha casa é aquela inflação que eu cuido, é a inflação, eu vou ao supermercado, eu olho os produtos. Uma dica importante, quando vai ao supermercado, olha a gôndola de cima até embaixo. Geralmente os preços mais baixos estão na parte, né? Os menores preços estão na parte de baixo das gôndolas. Então, preste atenção. É a questão também da qualidade do produto, né? O custo-benefício. Às vezes não adianta comprar também um produto muito barato, que ele não vai ter uma boa qualidade, não vai render tanto. Sim. Que vai te causar. Só o preço ali não é o. Isso, a princípio você compra um, mas não vai fechar o mês, vai ter que comprar o segundo, que vai custar os dois juntos mais caro do que aquele de melhor qualidade. Então, o custo-benefício é uma característica e é um conceito extremamente importante, né? O custo e está relacionado à qualidade do produto. Então, muitas vezes o que parece caro não é tão caro e o que parece barato também não é barato, né? Tem que ter essas estratégias, né? Carlos, a Janine então entrou aqui na questão, né, diante de todo esse cenário, é um cenário da economia positivo, porém a gente tem fatores do mercado externo que estão impactando aqui sim, e aí como que a pessoa acha uma saída diante disso tudo, né, diante de uma inflação alta que, como falamos aqui, mexe diretamente no nosso bolso. A Janine trouxe aqui a dica de então mudar fornecedores, fazer uma pesquisa, realmente fazer uma compra mais consciente, né, não sair por aí pegando no primeiro mercado, na primeira gôndola, né? E você traria o que de dicas para as pessoas que estão em casa nos assistindo e que estão enfrentando os impactos de uma inflação alta? A maneira mais eficaz de nós driblarmos essa inflação alta é por meio do planejamento financeiro. Dificilmente você vai conseguir lidar bem com o seu dinheiro sem ter um mínimo de planejamento possível. A Janine já deu uma boa introduzida no tema, dizendo a respeito da pesquisa. Você pesquisar de fato onde o produto está mais barato, o que exatamente você vai comprar ao ir ao supermercado. Então, ao ir ao supermercado, você fazer uma lista de compras antes de sair de casa, você saber exatamente o que você pretende comprar, porque diante de uma oferta muito grande de itens, é muito fácil com que a gente leve coisas que nós muitas vezes não precisamos. Só vai passando, preciso disso, preciso daquilo. Às vezes compra até coisa que já tem em casa, né? Exatamente. E aí acaba esquecendo muitas vezes de comprar também coisas que são importantes. Então você fazer uma lista de compras antes de sair é essencial. Você saber o preço daqueles itens em outros meses, em outros períodos, também é muito importante para você saber se ele de fato está em promoção, se ele de fato está muito alto, se você pode deixar para comprar em outro momento ou se você de fato tem que levar ali naquele momento, mesmo ele estando caro. Então, você fazer essa lista e anotando também os preços dos itens que você costuma comprar com frequência, costuma ajudar bastante. Mas antes de você fazer as compras também, é importante você saber o quanto você pode gastar ao ir ao supermercado, pois é muito fácil você comprar mais do que você pode. Então, para a gente fazer um planejamento financeiro e tentar driblar essa inflação, primeiro nós precisamos saber quanto nós precisamos gastar. Só que ainda antes de nós sabermos quanto nós podemos gastar, nós precisamos saber quanto nós ganhamos. Quanto ganhamos, é. É muito comum. É fundamental, né? É muito comum nós vermos no mundo real, digamos assim, né, no dia a dia, pessoas que simplesmente não sabem o quanto ganham. E se você não sabe o quanto você ganha, não tem como você saber o quanto pode gastar. Então, para fazer o planejamento, o primeiro passo é você saber exatamente a sua renda. Depois disso, quanto que eu posso gastar com supermercado, por exemplo? Eu não posso gastar a minha renda inteira em supermercado, porque eu tenho as minhas outras despesas que eu preciso arcar. Então, sabendo disso, sabendo quanto você pode gastar, aí sim, você vai às compras, sabendo os itens que você precisa comprar, e aí, dentro do supermercado, ao fazer as compras, você vai moldando ali os itens que você compra ao seu orçamento, seja deixando de comprar itens, substituindo um item por outro, ou simplesmente comprando um determinado item em um fornecedor, outro item em outro fornecedor, e assim você vai fazendo. Não é tão prático. É uma ginástica. Exatamente. Não é fácil, mas é a alternativa que se tem diante de um cenário tão oscilante, digamos assim, né? Onde os preços eles acabam subindo muito em pouco tempo.
E é engraçado até nós olharmos sobre essa perspectiva do preço, da alta dos itens no supermercado, porque se nós olharmos a inflação de um determinado período, por exemplo, no mês de fevereiro, agora de 2025, ela subiu um pouco mais de 1%. Né? O IPCA ele bateu ali pouco mais de 1%. E isso, o que isso significa de um modo geral? O IPCA é o índice que mede a inflação, né, que nós estamos falando aqui desde o início, que é a corrosão, a diminuição do poder de compra do brasileiro. E o IPCA é justamente o índice que reflete essa inflação. E quando nós olhamos e vemos que o índice IPCA subiu 1%, significa dizer que, na prática, os itens subiram, na média, 1%. Ou seja, se você ia ao supermercado com R$100, para comprar os mesmos itens que você comprava com R$100, agora você precisa de R$101, R$102. Só que, quando nós olhamos os itens que de fato estão nas prateleiras, nas gôndolas, qual desses itens que você costuma comprar com frequência subiu 1%? Nenhum, né? Todos subiram exorbitantemente mais, né? Exatamente. Aí é que está a grande questão, e é o que pode fazer com que as pessoas se perguntem, mas como que a inflação ela subiu 1% se a minha compra do mercado subiu 10, 20, 30%? Por isso que é importante nós entendermos como que essa inflação ela nos atinge, porque o IPCA ele nada mais é do que uma média de vários itens que o governo utiliza para fazer essa medição. Mas e a inflação da casa? Quanto que foi, né? A inflação da moradia. Essa inflação ela foi muito mais alta. E o brasileiro ele precisa entender como que isso acaba impactando no seu bolso. Porque, de fato, essa alta dos itens ela foi muito maior do que apenas 1%. E o planejamento é a base de tudo para que você consiga lidar com esses aumentos repentinos, porque eles um mês podem subir 5%, 10%, no outro mês podem subir 20%, 30%, depende muito. Então, o fato de você ir ao supermercado hoje e conseguir comprar os itens com R$500, com R$1.000, no mês que vem, para comprar esses mesmos itens, talvez você precise do dobro do dinheiro que você teve no mês anterior. Por isso que o planejamento é tão importante. E pela experiência de vocês, certamente a maioria dos brasileiros não faz um planejamento, não tem um orçamento familiar no qual se basear e acaba gastando mais do que ganha e gerando o que a gente vê nesses números da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas de 64 milhões em torno de, né, brasileiros inadimplentes. É isso, Janine? Sim, é uma informação importante, tá? O IPCA ele fornece uma informação média. Só que a inflação geralmente em Florianópolis é mais alta do Brasil. Então a gente vem acumulando um adicional aí de inflação, né? E a questão do endividamento, ela é fruto da falta de educação financeira. Como eu costumo dizer, né? Toda criança que vai para a escola, ela tem educação artística, por exemplo, que é uma disciplina extremamente interessante para desenvolver a criatividade, para estimular a criança. Mas não se tem, de uma forma tão objetiva, a questão de educação financeira, ou seja, como as pessoas vão lidar com o dinheiro de uma maneira saudável. O dinheiro é assim, e a própria rotina da casa, às vezes é praticamente uma dieta, onde você tem que cuidar todos os dias do que você está comendo, enfim... Da quantidade que está comendo, da qualidade, se é saudável, se não é. E a mesma coisa com os gastos, porque o dinheiro, ele flui muito rápido, a gente consegue gastar muito, né? Muito rápido e sem, muitas vezes, saber com o quê, né? Portanto, eu costumo dizer que a gente tem o aprendizado do saber gastar. E dentro desse orçamento, a gente utiliza muito o quê? A intuição, porque falta a educação financeira. As informações básicas sobre como gerir o seu dinheiro, né? Sim, exatamente. Muitas vezes é uma família onde existem pessoas gastando, né? Existe o marido, existe a esposa, existem os filhos, e tudo precisa de uma coordenação. E a educação financeira, ela realmente vem no sentido de organizar as finanças. Só que as pessoas pensam de maneira, né, diferente. Eu, por exemplo, eu só vou ao supermercado com uma lista de compras, sabendo o que eu vou comprar. Eu escolho, de acordo com a minha lista, o dia onde, por exemplo, eu vou comprar frutas e verduras. É óbvio, ou eu vou no sacolão, ou eu vou no dia de frutas e verduras. Eu vou no dia da carne. Né? Aproveitar os descontos. Exatamente. Então, eu me programo de acordo com o meu tempo, porque a gente sabe que o tempo é outro fator que pesa realmente, que às vezes as pessoas acabam comprando no local onde é mais caro, porque não dispõe de tempo para pesquisar. É mais prático. É mais prático, né? Então, hoje a gente tem a internet que oferece algumas soluções muito práticas de consumo e muito mais baratas.
E o que eu digo, preste muita atenção, saiba o que vai comprar, o local, né? Se o fornecedor X está muito caro, e foi o que eu fiz, quem sabe até a minha inflação diminuiu durante esse período. Quem sabe hoje o meu consumo é menor do que o do mês passado, porque eu troquei de fornecedor. Então, utilizar essas informações, saber o quanto custa, mas principalmente valorizar o dinheiro. E aí eu vou dar um exemplo que é clássico. Se todos os dias a pessoa vai na padaria e compra um pacote com pão de trigo, né? ou cacetinho, enfim, e todos os dias sobra um pãozinho e ela joga fora. No final do ano, serão 365 pãezinhos desperdiçados. Que é igual a... O que parece pouco, e se vocês colocarem na ponta do lápis, no caderninho, enfim, no tablet, no computador, vamos pegar uma planilha de custos, vai ver o seguinte, isso aí é um jantar de Natal, sabe? É um final de semana com a família. Então, é aí que está. Se a gente aprende, primeiro, a olhar para tudo que a gente faz e evita o desperdício, eu já estou economizando. E vai sobrar um dinheiro no meu bolso, que eu vou poder usar com a minha família para fazer um passeio, para fazer um jantar. Enfim, são coisas que a gente pode ver e olhar para o nosso dia a dia e contornar a inflação e transformar a nossa inflação em algo menor. E aí, para queres acrescentar alguma coisa, Carlos? Então, quando o brasileiro ele ouve falar na palavra educação, parece que dá uma alergia nele, né? Porque a sensação que eu percebo que muitas pessoas têm quando nós falamos de educação financeira é que elas pensam que nós precisamos ser todos especialistas em finanças. E, na verdade, não é isso, não é esse o objetivo quando nós falamos de educação financeira. E sim você simplesmente cuidar melhor do seu dinheiro, como bem disse a Janine, valorizar o dinheiro que você tem. E ela falou muito bem sobre os pequenos gastos, né? O pãozinho que às vezes parece inofensivo para as nossas finanças, na verdade, no somatório, você começa a perceber que as grandes economias estão justamente nesses pequenos gastos do dia a dia. Você bem citou o número de endividados aqui no Brasil e principalmente o número de inadimplentes. E uma grande parte, talvez até a maioria dessas dívidas que os brasileiros têm, elas vêm de um instrumento muito pequenininho, talvez até aparentemente inofensivo, chamado cartão de crédito. Quando normalmente nós pegamos as faturas do cartão, as maiores compras que nós fizemos, no sentido de quantidade, elas estão ali naqueles pequenos valores. Então, é uma comprinha de R$5 que eu fiz aqui, é uma comprinha de R$2 que eu fiz ali, é uma comprinha de R$3 que eu fiz acolá, que nós, quando vamos verificar o valor total dessas compras, nós tomamos um susto, onde a maior parte dos nossos gastos estão justamente nesses valores pequeninhos, de compras que muitas vezes nós não precisávamos fazer. Então, além de você economizar nos itens que você já comprou ou comprar na quantidade correta, também é importante você analisar as compras que você faz, que de fato são importantes para você, porque quando nós verificamos essas coisas, nós tomamos até um susto ao verificar que a maior parte das compras que nós fizemos poderia ser desnecessárias. Além disso, você ter um consumo mais consciente daquilo que você utiliza na sua casa. Se não está num determinado cômodo, apagar a luz, economizar também na conta de água, muitas vezes, são pequenos hábitos que vão fazer com que você valorize mais o dinheiro que você tem. Não é ser mesquinho, mas sim utilizar de forma mais consciente aquilo que você tem para, sim, evitar desperdícios, porque no fim das contas são esses pequenos hábitos que você vai mudando que vão fazendo grandes diferenças no seu orçamento. Às vezes é no R$2, no R$3 diários ali que você bem falou, coloca no cartão de crédito e você ignorou, né? Porque é um valor tão irrisório, parece tão irrisório, e quando você realmente vê no somatório, leva aquele susto. E aí qual seria a orientação para as pessoas que estão em casa nos assistindo, né? Na hora de fazer uma compra, quando opta por pagamento em cartão de crédito, quando opta por pagar no Pix, enfim, qual seria o direcionamento de vocês? Bom, a forma com que você utiliza, o meio de pagamento que você utiliza ali para fazer aquela compra, talvez deveria ser o menor dos problemas, porque, em tese, você só poderia usar o cartão de crédito se você tivesse dinheiro para pagar aquela compra. Mas a forma com que os brasileiros veem o cartão, ela é meio distorcida. É como se, bom, meu cartão de crédito ele tem um limite de R$3.000, então significa que eu
devo gastar os R$3.000 todos os meses. Ainda que muitas vezes eu talvez nem ganhe esse valor todo, talvez a minha renda seja menor do que esses R$3.000. Então, o ideal seria você só comprar com o cartão se você de fato tiver dinheiro para pagá-lo quando a fatura fechar. Só que o que acontece é que muitas pessoas, pelo fato de muitas vezes você não sentir a dor do pagamento ao utilizar um cartão de crédito, elas se sentem mais estimuladas a utilizar essa forma de pagamento. Só que isso acaba levando com que acaba levando a um consumo maior do que deveria, né? Justamente pelo fato de você não sentir que aquele dinheiro está saindo da sua conta naquele momento. Então, vai comprando de forma desregulada, um pouco desenfreada, e quando vê a fatura está mais alta do que gostaria. Esse é o problema de você utilizar o cartão. Utilizar o Pix, ele seria mais vantajoso no sentido de você, bom, se eu tenho dinheiro eu compro, se eu não tenho, eu não compro. Então, em tese, essa deveria ser a forma de se verificar isso. Mas ela acaba sendo um pouco distorcida, e aí a recomendação acaba sendo um pouco diferente. Para a grande maioria dos brasileiros, cartão de crédito nem deveria ser oferecido, porque quando você não tem educação financeira, fica muito difícil de você conseguir utilizá-lo. É muito fácil se perder. Exatamente, fica difícil de você utilizá-lo de forma consciente, e aí você acaba gastando mais do que você ganha, com muita facilidade. Então, se você utilizar o Pix mais vezes do que utilizar o cartão, talvez você consiga, pelo menos ali no dia a dia, digamos, de forma prática, você consiga gastar menos do que você ganha. Porque se utilizar apenas o cartão para fazer esses pagamentos, aí, de fato, você vai acabar tendo um descontrole muito facilitado. Claro que na prática é muito difícil da gente fazer isso, porque utilizar o cartão é muito prazeroso muitas vezes, né? É mais cômodo, né? Exatamente. Você não sente na hora, só vai sentir depois quando recebe a fatura. Exatamente. E aí dá um jeito, e aí vai rolando uma dívida. E na realidade, o uso do cartão de crédito, eu, por exemplo, uso de forma consciente. Primeira dica, tenham apenas um cartão. Porque é muito fácil levantar o telefone e quer um cartão? Quero. Aí chega um cartão, a pessoa já está endividada com o primeiro. Aí o segundo cartão serve para ajudar a pagar aquela fatura, né? E quem está endividado já entra um mês em déficit, já entra com falta de dinheiro, não vai ter Pix. Não tem Pix. Então, por exemplo, primeira dica, a pessoa está endividada, é realmente necessário buscar um auxílio no sentido de entender essa dívida, muitas vezes para poder trocar um cartão ou cheque especial por um crédito pessoal. Como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente vai buscar um crédito com juro menor para poder estancar uma dívida gigante, né, para esse consumidor, que ele possa parcelar e tornar possível viver sem se endividar? Porque a mesma saga que hoje o Brasil vive, né, em relação ao endividamento do próprio país, é o que as pessoas sofrem sofrem no bolso. Ou seja, entra um mês em déficit, não tenho como dizer para essa pessoa não usar o cartão. Às vezes é para comprar 1 quilo de arroz e feijão para poder comer, né? Então, uma dica, tem que realmente procurar ajuda, substituir as dívidas de maior custo, né, de maior juro, por uma dívida menor, parcelar e aí tornar consciente o gasto. Outra coisa, sempre que possível, invistam em qualificação profissional, porque nós somos, enquanto indivíduos, máquinas de fazer dinheiro. Nós temos habilidades que podem render financeiramente, né? A gente precisa acreditar, a gente precisa buscar isso. Quantas pessoas não trabalham o dia inteiro e buscam umas 2, 3 horas para poder se aperfeiçoar, ter uma formação? Hoje, por exemplo, Santa Catarina tem a indicação que vai, nos próximos 3 anos, contratar mais de 100 mil profissionais na área de tecnologia. Então, se eu tenho um filho, né, ou mesmo se eu tenho essa disposição, por que eu não vou me capacitar? Por que eu não vou buscar? E existem tantos cursos gratuitos, né? Sim, a própria Federação das Indústrias está investindo massivamente, a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia. Então, assim, hoje a gente vive quase num pleno emprego. Se a gente for para a indústria, por exemplo, eles estão pedindo, sabe, que surjam empregados para que mão de obra para que a indústria possa gerar mais riqueza. E por isso eu falo, os indicadores econômicos são muito bons. A gente precisa
qualificar os profissionais, porque profissional qualificado hoje tem emprego e vai ser disputado no mercado e vai receber um maior salário. Então, uma dica também é buscar formas de ganhar um pouquinho mais. Aproveitar as oportunidades, né, E aí Janine? eu uso um outro exemplo que eu achei fantástico, que foi uma profissional, que era jornalista, que começou a fazer brigadeiro, né, como hobby. Aí levou para uma festa de família e a família gostou muito, aí alguém já pediu para ela levar numa outra possibilidade e tal. E ela viu que ela estava num momento de transição de carreira, a gente sabe que às vezes a gente tem essas aspirações. Ela abriu um pequeno comércio em São Paulo, numa rua movimentada, mas era pequeno. Simplesmente, em um ano, já no primeiro ano, ela começou a faturar mais de R$1 milhão. Olha vendendo isso aí, brigadeiros. E ela contratou senhoras mais que pacientes para máximo. poder mexer aquela Sim. panela né, com a dedicação que tinha e com a disposição, enfim. São dicas do brigadeiro. Ela hoje fatura muito mais do que na profissão, né, de origem. Então, a gente precisa ter coragem. Isso. Eu acho que a coragem Exatamente. de ousar, É isso. a coragem de ir além e descobrir como a gente pode utilizar a nossa capacidade, a nossa competência e a nossa atitude e coragem para gerar mais Exatamente. recursos financeiros, né? Qual é a habilidade que nós temos, qual o dom que nós temos que, de repente, pode ser aproveitado, a gente pode se qualificar e fazer que nem essa pessoa do brigadeiro, né? Colocar um negócio, achar uma nova oportunidade no mercado, ganhar mais e mudar esse jogo, porque só ficar sentado, às vezes, reclamando porque não dá para fazer, porque o governo isso, porque o governo aquilo, porque a taxa está assim, a inflação está alta, não vai mudar nada, na verdade, né? E eu vou trazer outro exemplo que para mim é muito, desculpe até Isso. falar um pouco a mais, assim, mas um exemplo que para mim também é muito significativo, que é o trabalho feito pelo Banco da Família, que é um banco que tem sede em Lages, mas já está em expansão. O que ele faz? Ele financia pequenos projetos. É uma pessoa que faz o pão caseiro, mas ela não tem um fogão adequado. Então, o Banco da Família vai lá e financia um fogão mais adequado, Uau! com maior capacidade, né, com os utensílios necessários. Às vezes esse investimento é tão pouco para o banco, é tão pouco para tanta gente, mas para aquela pessoa é quase que impossível, né? Então, tu tem um salão de beleza e tu precisa de um equipamento, às vezes um secador mais eficiente, uma cadeira e um espelho, né? Então, nesse empreendedorismo, é nessa força de trabalho que a gente tem que acreditar. É fácil? Não, mas a gente precisa aprender também, né? A gente precisa saber como funciona o mercado, a gente precisa aprender um pouquinho de empreendedorismo, de controlar o dinheiro, sim, mas sabendo que a gente pode sair de uma situação de extrema dificuldade, que é o endividamento, através do nosso próprio esforço. Se as pessoas começarem a enxergar uma luz no final do túnel, por menor que seja, ela vai se aproximando e ver que essa luz pode ser maior, né? Mudar o jogo. Mudar o jogo, exatamente. É difícil, porque quem está endividado geralmente tem já um aspecto depressivo. Desanima, né? Já está desanimado, de fato, porque não sabe mais o que fazer, né? Porque está olhando para a dívida. Na realidade, a gente tem que cuidar da dívida e olhar para aquilo que a gente pode fazer de forma positiva. Se eu ganho pouco, eu tenho que saber o que eu posso fazer objetivamente por um salário melhor. E a gente se apega ao trabalho que tem, né? A gente se apega... Ontem eu assisti uma palestra... Como se fosse a última oportunidade da vida. Tipo, a pessoa se apega ao que ela tem ali, mas as possibilidades são tão grandes, né? Tão extensas. Se ela se dispuser a buscar no mercado de trabalho, que está buscando pessoas para trabalhar, que está trabalhando quase que no pleno emprego, isso é um dado de Santa Catarina, é um dado do Brasil também. Carlos e Janine, o que seria ideal em termos de planejamento do orçamento familiar? Digamos, a pessoa lá em casa, que ela ganha R$1.000 por mês, um número hipotético, né? Quanto por cento seria o ideal para gastos, para investimento, para economizar? Bom, essa pergunta ela não tem uma resposta pronta. Isso porque o orçamento familiar ele vai depender muito da realidade de cada família, vai depender muito da realidade de cada pessoa. Mas o que a gente faz é montar uma estrutura pré-pronta para a pessoa poder se basear e a partir daquilo ali ela fazer adaptações com relação ao estilo de vida que ela leva, à realidade que ela tem. Então você tem uma renda X ali, seja
2 salários mínimos, 1 salário mínimo, enfim, o que você tiver, e você tentar separar até metade desse valor para você destinar para as suas despesas com moradia, como por exemplo aluguel, para quem mora de aluguel, tentar separar ali de uns 30% no máximo para você utilizar com as suas compras do mês, suas faturas de energia elétrica, de conta de água, e o restante você tenta equilibrar com momentos de lazer e, se você está endividado, para a quitação dessas dívidas, ou se você não está endividado, para pelo menos montar uma reserva financeira. Porque nós falamos aqui sobre endividamento, e uma das principais causas do endividamento no Brasil, na minha opinião, pelo que eu já verifiquei na prática, principalmente com meus clientes, o grande responsável pelo endividamento no Brasil é justamente a falta de termos uma reserva financeira, porque em algum momento nós vamos ter um imprevisto. Isso é previsível. Você pode até não saber exatamente o que vai acontecer. Pode ser o seu micro-ondas, sua geladeira quebrar, O carro pifou. Alguma vai, despesa né? com saúde que você possa ter. Você vai precisar ter alguma despesa inesperada em algum momento. E a reserva financeira, ela não serve para você simplesmente investir e se julgar um investidor. Muito pelo contrário, ela serve muito mais para você ter tranquilidade em saber que quando esses imprevistos acontecerem, você não vai precisar se endividar. Então, ter uma reserva financeira já vai te evitar muitos problemas financeiros. Mas voltando a falar exatamente sobre a questão da divisão do orçamento, seria justamente essa a ideia, você ter a maior parte desses gastos com suas despesas de moradia e alimentação, e uma parte ali para você ter com momentos de lazer, que também são muito importantes e ajudam muito na hora de você conseguir se manter firme nesse planejamento financeiro, e aí uma parte para você ou pagar as suas dívidas ou investir. E inclusive, só para finalizar, a Janine até falou sobre a gente aumentar a renda, e de fato essa talvez seja a forma mais legal de você conseguir sair das dívidas, porque você consegue sair das dívidas sem mexer muito no seu padrão de vida. Uma outra possibilidade que nós teríamos, caso a pessoa não consiga ter uma renda extra, como por exemplo vender brigadeiros, que sim, é uma das formas mais eficazes de você fazer renda extra comprovadamente, porque todo mundo gosta de um docinho, né? Até o diabético gosta. Quem então, não? Exatamente. Então você de fato ter esse tipo de atividade te ajuda muito, mas se não for possível, você pelo menos ter um reequilíbrio financeiro, você conseguir colocar as suas despesas dentro da sua renda. Adequar as suas despesas de acordo com o seu orçamento mensal, ou seja, diminuir custo. Essa é uma outra possibilidade que nós temos quando nós não conseguimos aumentar a renda. Porque quando falamos de finanças, principalmente as finanças pessoais, ou você aumenta a receita ou você diminui custo. Se você não consegue fazer um, você inevitavelmente terá que fazer o outro. Então acho que dessa forma você já consegue ter pelo menos uma boa base do que você precisa fazer para se planejar para o futuro. Eu costumo, né, quando lido com despesas, enfim, com a questão do orçamento, eu sempre digo que quem aprende a economizar, aprende também a gastar, né? Por exemplo, se a gente fizer um esforço independente da referência do quanto se ganha, de economizar 10% do salário, para muita gente é impossível. A gente tem que considerar isso, sabe? Dependendo do nível de salário, tu não consegue economizar, mas dentro de um esforço, se a pessoa que estiver ouvindo a gente conseguir economizar 10%, né, durante o mês, mas não vale gastar o cartão de crédito e não pagar ou ficar pagando juros para o banco, né? Não. Porque tem gente que economiza 10% e tá lá, gasta um cheque especial. Tá lá com dívida no cartão não de crédito. Pode. Não. Então, assim, daí tu aprende a gastar. Se vai comprar um imóvel, paga um aluguel, não deixa ultrapassar os 30% da tua renda. Tenta se adaptar nisso, porque às vezes é óbvio, né? A gente tem que balizar, porque se é mais perto do meu trabalho, eu não preciso de transporte, ou o meu transporte vai ser mais barato, às vezes pode até compensar, né? Mas não deixa passar disso. E entendendo o orçamento, entendendo a possibilidade de economizar de fato, mesmo que seja um pouquinho por mês, a gente vai construindo uma reserva, mas principalmente a gente vai se educando, né? Porque o que a gente percebe é o seguinte, é que é muito bacana falar educação financeira, é muito bacana saber que tem uma planilha, é muito bacana, só que as pessoas são diferentes uma das outras, né? Tem gente que compra simplesmente por... Estava passando numa loja, vi uma roupa, uma blusa que eu gostei, eu vou lá e compro. Ele nem pensou no orçamento. Exatamente. Né? Pensa muitas vezes, coube no meu cartão de crédito, Sim. eu compro. Então, essa compra por impulso, né? E isso é um efeito psicológico. Então, o economista não tem
a capacidade mesmo, a gente precisa de um trabalho e interagir com o psicólogo, por exemplo, né? Com o educador financeiro, precisa saber muito de psicologia, porque quando a compra vai por impulso, e a grande maioria né? A gente compra o quê? Quando a gente é uma dona de casa aplicada, a gente compra por necessidade. Eu preciso, eu vou ao mercado e compro, né? Eu preciso, em relação ao vestuário, eu vou a uma loja e compro. Mas a maioria das pessoas não funciona assim. Por exemplo, você vai ao mercado com fome. Não pode ir no supermercado com fome. É a pior coisa que tem. Regra básica. Se entrou no supermercado com fome, a pessoa pode estar com a listinha na mão, mas vai comprar muita coisa. Algum extra vai sair. Outra coisa que é uma experiência também que eu tenho e que é certo. Quando a gente vai com uma criança no supermercado, um filho, a gente vai pagar 10, 20% a mais. Porque a criança vai pedir, ela vai querer, e porque a gente está sempre com pressa e correndo, a gente acaba não tendo aquela conversa que deveria, né, explicando. Lá em casa eles costumam dizer que eu sempre dizia, depois a gente vê. Porque no depois não era uma necessidade da criança, era só eu quero porque eu quero. Até hoje eles brincam comigo, né? Já são adultos, mas eles dizem, mãe, depois a gente vê, né? Mas é nesse sentido, a gente precisa balizar, a gente precisa educar a criança, né? E educar a nossa criança, porque às vezes esse cuidado, se tu quiser gastar um pouquinho a mais, leva o filho. Se tu não tiver disponibilidade financeira para isso, só filho eu posso trazer alguma coisa que pede que a mãe traz, né? Direciona. Sentido. Direciona. Então, assim, a gente precisa entender os nossos impulsos em relação ao gasto, saber qual o nosso perfil. Eu compro o que eu preciso ou eu compro aquilo que de repente eu vi e eu nem precisava. Sempre que a gente parar para comprar um item, né, seja para casa, seja para a gente, o que a gente tem que perguntar de fato, eu vou usar essa roupa, eu vou usar esse eletrodoméstico de fato, ele vai ser necessário do meu dia a dia, eu vou para casa pensar. Porque se eu passar pelo custo de oportunidade, né, outra coisa que acontece muito, tem promoção no supermercado. Então, ao invés de comprar 2 quilos, eu vou comprar 8. Só que eu vou estar antecipando um gasto que eu não precisaria estar antecipando. Então, justo, eu levo 3, levo 4, mas eu não preciso levar a mais. Né? Eu não preciso levar 8. Porque esse gasto pesa no mês que a gente está, né? E vai pesar no final das contas. Então, são cuidados, né, que a gente precisa ter. A gente precisa pensar como a gente gasta, qual o impulso que nos leva a gastar, se é necessidade ou se é um impulso, né? Por N motivos, né? Mas aí daria tema para um outro programa. Sim, exatamente. O que tem por trás dos nossos gastos, né? Quais são os comportamentos que nos levam a gastar? Isso fica para um próximo programa. Infelizmente, o de hoje vai encerrando. E eu queria que, objetivamente, resumidamente, vocês deixassem um recado rápido, uma mensagem final aí para os nossos telespectadores. Começando por você, Carlos. Bom, se você realmente quer organizar as suas finanças, é possível, né? Não vou dizer que é impossível, independente do cenário que você está, é sim possível. Você precisa, basicamente, estar disposto a fazer aquilo que é necessário. E por mais que seja difícil, é necessário muitas vezes. Para organizar as finanças, você de fato precisa estar disposto a passar pelo processo. Organização financeira, planejamento financeiro de um modo geral, é um processo que todos precisam passar. Porque se você não tiver planejamento, em algum momento certamente você vai se endividar. E endividado, a situação sempre vai ficar muito mais difícil. Então, planejamento financeiro é imprescindível, fundamental para qualquer pessoa, principalmente em um país como o Brasil, onde a instabilidade ela é muito grande. É melhor sofrer no processo, a dor do processo, do que depois a dor do endividamento. Janine. E uma coisa que eu acho fundamental, né? Quando a gente tem um problema, a gente se consome pensando no problema. Se o endividamento é um problema, não é justo que a gente gaste mais tempo pensando no problema, e sim na solução. O que a gente tem que buscar é a solução para esse problema. Gastar a nossa energia em formas de resolver esse endividamento, reconhecendo que toda pessoa endividada, ela já começa o mês em déficit. Ela já começa precisando de mais dinheiro do que vai ganhar, porque ela vai ter que pagar as despesas e vai ter que ter o dinheiro para passar um mês. Então, pensando assim,
a dica é clara. Quais as formas? É mudando o perfil de dívida, saindo do cartão de crédito, saindo do cheque especial e assumindo um crédito pessoal? Pode ser, né? Pode ser ajustando aquele pãozinho a mais que eu estou desperdiçando, principalmente, né? Só que a gente tem que olhar, eu acho, para as pessoas de uma maneira mais acolhedora, porque a gente sabe que nós somos muito diferentes, mas sentindo a dor do outro que está endividado, o que a gente pode dizer? Existe solução desde que a gente reconheça o problema e invista na solução, né? E buscando esses meios, né, essas soluções, conversando com a família, trazendo as pessoas que estão envolvidas, porque muitas vezes as pessoas sofrem individualmente pelo endividamento e não envolvem toda a família. É necessário sentar, fazer uma reunião. Olha, nós precisamos controlar as nossas despesas. Como? Como que cada um vai colaborar nesse momento? E compreendendo os desperdícios, compreendendo os impulsos, né, daquilo que eu compro por impulso e não por necessidade, vamos apertar um pouquinho o cinto e vamos enxergar que dia após dia, é um exercício realmente diário, a gente pode sim ajustar as contas e transformar a vida, deixar a vida mais leve. Afinal, a gente não merece passar a vida pagando boleto. Ou pressionada por isso, pagar boleto a gente vai até o final, mas não deixar que os boletos levem ao sofrimento. É isso. Amei o nosso bate-papo. Já anotei aqui muitas dicas poderosas para colocar o meu orçamento em dia, para organizar ainda melhor. Não sou tão desorganizada, não, mas tem pontos de melhoria. Então, muito obrigada, Carlos Eduardo. Muito obrigada, Janine. Amei o nosso bate-papo. Espero que tenha sido bom para vocês também. Obrigada. Obrigada mesmo, que é sempre uma ótima oportunidade de a gente poder falar em educação financeira e dar dicas que parecem muito práticas, né? Mas que são muito eficazes. Levar informação de qualidade para o nosso público. Isso, exatamente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Rafa. Obrigado, Janine. E obrigado pelo pessoal de casa por estar conosco diante dessa conversa. Até uma próxima. Obrigada a você de casa. Como eu falei, eu já anotei aqui dicas poderosas. Espero que você também saia dessa entrevista cheio de insights e que possa definitivamente organizar aí o seu orçamento familiar. Nós nos vemos no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.